Olá, eu sou a Giovana Souza e neste vídeo vamos falar sobre a cultura da soja, que é uma planta da família das leguminosas. A palavra soja vem do japonês shoju, conhecida também como feijão soja e feijão chinês. É um grão originário da China e há 5.000 anos é utilizado na alimentação. Possui um alto valor nutricional e por isso a ingestão dela traz uma série de benefícios que fazem com que seu consumo seja muito importante. A soja que cultivamos hoje é muito diferente dos seus ancestrais, que eram plantas rasteiras que se desenvolviam na costa leste da Ásia, principalmente ao longo do rio Yangtze, na China. Meu nome é Gabriel Borges Castro e eu vou falar sobre as características da soja. A soja é uma planta herbácea que entra na classe Magnoliopsida da ordem Fabaceae, família Fabaceae, do gênero Glycine, e seu nome científico é Glycine max. É uma planta com grande variabilidade genética, tanto no seu ciclo vegetativo, que é o período de emergência da plântula até as primeiras flores, como no período reprodutivo, que é o início da floração até o fim do seu ciclo. O ciclo de desenvolvimento da soja é dividido em duas etapas, vegetativo e reprodutivo, e suas subdivisões são designadas por números, que vai até Vn, menos nos seus dois primeiros estágios. A soja tem grande variedade de ciclo, tendo ele variando de 100 a 160 dias. Porém, os ciclos comerciais mais comuns variam de 115 a 125 dias e são classificados em grupos de maturação: precoce, semi-precoce, média, semi-tardio e tardio. E esses nomes da duração do seu ciclo foram mudados, porque muitas vezes a mesma cultivar plantada em diferentes regiões tinha o seu ciclo variando, e a solução que acharam para esses grupos de maturação foi levar em consideração a região de cultivar e classificar os cultivares com valores de 0 até 10, separando de acordo com a melhor adaptação para cada região. A sua altura depende da região e do cultivar, apresentando três tipos de crescimento que são correlacionados com seu porte: indeterminado, semideterminado e determinado, e é influenciado pela duração dos dias, que em épocas de fotoperíodo mais curto, na sua fase vegetativa, indiz o crescimento precoce. Durante o ciclo da planta, ela apresenta diferentes tipos de folha, cotiledonares, unifolioladas e trifolioladas. O seu caule é ramoso e híspido, com tamanho que varia de 80 a 150 centímetros, dependendo da variedade e exposição de ar à luz. As flores apresentam autofecundação e apresentam diferentes colorações. O sistema radicular da soja tem um eixo principal e grande número de raízes secundárias. O comprimento das raízes pode chegar a até 1,80 m e a maioria se encontra a 15 cm de profundidade. O legume da soja é levemente arqueado, peludo, que mede de 2 a 7 cm, onde guarda de 1 a 5 sementes. As sementes são lisas, ovais e globosas. Olá, eu sou Gabriel Pereira Mello, faço parte da agronomia noturna, primeiro período. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o parâmetro de produção da soja, do trabalho do Diego. Então, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, e estando apenas atrás dos Estados Unidos. O Brasil possui a ocupação de uma área de aproximadamente 34 milhões de hectares para a plantação de soja, totalizando uma produção de aproximadamente 114 milhões de toneladas. Sendo assim, a produtividade média da soja brasileira foi de 3.362 kg por hectare, pesquisa feita entre 2018 e 2019. O principal estado produtor de soja no Brasil é o Mato Grosso, com a produção de aproximadamente 36 milhões de toneladas por ano. O Brasil possui duas safras de soja ao ano, seguindo corretamente a rotação de cultura. Vale ressaltar também que a soja possui quatro componentes importantes para o rendimento que são responsáveis pela produtividade, que é 1. O número de plantas por área, 2. O número de vagens por área, 3. O número de grãos por vagem e 4. O peso do grão, que geralmente é expresso em 1.000 grãos, fazendo a comparação. E as principais doenças que são encontradas na soja são o mofo branco ou podridão branca da haste, causada pelo fungo Sclerotinia sclerotirum. É uma das doenças mais antigas da cultura da soja e que ocorre em diversas regiões produtoras. E essa doença está se expandindo para as regiões altas do cerrado. E em seguida também podemos ver os besouros e as largatas que se alimentam de folhas, flores e até mesmo de vagens. Os insetos sugadores, percevejos, mosca branca e ácaros, que atacam as folhas ou grãos em formação. E esses problemas fitossanitários
da soja podem reduzir drasticamente a sua produtividade, sendo um dos principais agentes biológicos que causam estresse na cultura as pragas, doenças e plantas daninhas, que isoladamente ou em conjunto podem causar até 100% das perdas da produção de grãos, dependendo da intensidade de ataque e do estágio em que esses organismos ocorrem durante o desenvolvimento da lavoura. E a soja pode ser atacada por pragas desde a emergência das plantas até a fase de maturação fisiológica. Olá, meu nome é Guilherme Matheus e eu vou falar um pouco sobre os aspectos mais relevantes da soja. No caso, sobre a irrigação, sobre a genética, sobre a mecanização em si. Então, sim, a irrigação é uma ferramenta de essencial importância para complementar a disponibilidade da água natural da chuva, né? Então, sim, ela proporciona um teor de umidade suficiente para suprir a necessidade hídrica de cada cultura. Geralmente, usados com pivô e tudo mais. Por conta de ser soja, quem usa irrigação vai ser grande produtor, né? Então, sim, ele já usa o método do pivô para ir à época da seca e tudo mais. E no cultivo da soja, a irrigação da cultura nada mais é do que estabelecer a quantidade e quando vai ser aplicada a lâmina d'água. As fases mais críticas, né, de demanda de água para a soja na germinação, na floração e no enchimento dos grãos. Conforme algumas pesquisas, durante a germinação, tanto a falta quanto o excesso de água prejudica na uniformidade da emergência da planta. A soja atinge o máximo de exigência hídrica na floração e no enchimento dos grãos. E esse estresse hídrico o estresse hídrico nesse período pode ocasionar um problema fisiológico grave, que ocasiona a queda prematura das flores, das folhas, e aí, consequentemente, vai diminuir a produtividade. Para o procedimento de irrigação, é importante conhecer a profundidade do solo e a curva de retenção, os macros e os microporos, a evapotranspiração da cultura, o estágio fenológico da cultura, entre outros aspectos. Porque dependendo do solo que você vai pegar, um solo com mais macronutriente, ele vai escoar mais a água. Um solo com muito micronutriente, ele vai reter mais a água e aqui no caso é um solo mais argiloso. Ele retendo mais a água, ele disponibiliza pouco para a planta. Acaba que ele puxa muito para ele em vez de disponibilizar para a planta. E agora eu vou falar um pouco sobre a mecanização. As técnicas de colheita de soja dependem, entre outros, do nível de mecanização da propriedade agrícola, que por sua vez está relacionado ao tamanho da propriedade. A colheita semi-mecanizada da cultura é realizada por máquinas especialmente construídas para cortar e juntar as palhas em fileiras, deixando-as prontas para o recolhimento e para a trilha por outros equipamentos. Então, logo as vagens estejam suficientemente secas para se abrirem, para fazer a retirada do grão. As modalidades de trilha variam de uma região a outra. Manualmente, pelo manuseio de peças que, pelo atrito com as plantas, fazem com que as vagens se abram e as sementes sejam liberadas, e mecanicamente por meio de trilhadoras estacionárias de diversos tipos de tamanhos. Nesse caso, as máquinas devem ser cuidadosamente ajustadas para minimizar os danos latentes
ou, ou invisíveis, né? E as quebras, rupturas, trincas e entre outras coisas que acontecem com os grãos, né? E por fim, né, a colheita mecanizada, ela é realizada por equipamentos autopropelidos, né, que na atualidade realizam ao mesmo tempo as operações de corte, recolhimento, trilha, separação, limpeza e armazenamento do produto. A tecnologia vem avançando muito, então, e esses equipamentos também já fazem na base de GPS, e alguns não precisando nem do motorista lá dentro direito. E agora eu vou falar um pouco sobre o melhoramento genético. O melhoramento genético da soja ele é um processo contínuo de desenvolvimento de novos cultivares mais resistentes. Os programas de melhoramento são assentados em objetivos gerais e específicos e visam a solução das limitações reais ou potenciais das cultivares frente aos fatores bióticos e abióticos que interferem na produção da soja. As hibridações são realizadas para desenvolver germoplasmas com variabilidade genética e as populações segregamente são conduzidas por métodos tradicionais de melhoramento de plantas autógonas para permitir a seleção e avaliação do genótipo com as características agronômicas desejadas nas novos cultivares, né? E os métodos de melhoramento mais utilizados no avanço de gerações das populações são genealógico, que é o pedigree, a população, que é o bulk, e genealógico modificado, que é o SSD, que é Single Side Descent, e o retrocruzamento simples. Os métodos SSD e bulk são os mais utilizados no programa de melhoramento genético da Embrapa Soja. Entretanto, modificações ou combinações de métodos também são usados alternativamente no processo de avanço das gerações. O método retrocruzamento é bastante utilizado também na incorporação de características importantes em cultivares de elites ou no desenvolvimento de populações envolvendo parentais não adaptados. O método de introduções é mais aplicado em programas de melhoramento dependentes de germoplasma melhorado, que é linhagens e cultivares, desenvolvido em outros programas. A partir do grão da soja, vários produtos e subprodutos são obtidos, como o queijo da soja, mais conhecido como tofu, o óleo de soja, a farinha, o leite, a proteína texturizada, que seria a carne de soja, o molho de soja, que seria o shoyu, a soja torrada e o extrato de soja. E para a confecção desses produtos, os grãos são limpos, condicionados, descascados e flocados. Após serem transformados em flocos, é retirado o óleo, então são submetidos à secagem para que o processo de transformação do produto final seja realizado. Além do óleo, que é considerado o principal produto da soja, vários produtos e subprodutos são de grande importância, como a lecitina, o biodiesel, o melaço de soja e o farelo de soja. Mercado e custo de produção. A produção de soja é o carro-chefe e representa cerca de 50% da colheita total de grãos no país, atingindo valor recorde de 133,8 milhões de toneladas, e esse ótimo resultado se deve ao aumento de 3,4% na área plantada e ao aumento de 3,6% em produtividade. As chances de recorde de produção brasileira e o potencial de inserção no mercado são grandes,
com a expectativa de produção do grão nos Estados Unidos reduzida e a demanda da China em alta, favorecendo o grão brasileiro. O mercado interno brasileiro também será responsável pela manutenção do preço da soja elevado, e isso pelo aumento de consumo de seus derivados. Muitos produtores já haviam fechado negócio na saca por R$ 100 e se arrependeram, pois a saca superou 150. E mesmo assim os produtores conseguiram aproveitar a alta dos preços, conseguindo um bom resultado, não só na lavoura, como também na comercialização. O levantamento mensal dos custos de produção da soja mostra que os valores para sua produção em 2021 estão 10% mais caros em vista do último ano. Segundo o IMEA, os custos totais para produzir 1 hectare de soja estão em aproximadamente R$ 4.600, considerando uma produtividade média de 61 sacas por hectare. O custo por saca chega a R$ 76. A cotação de defensivos e fertilizantes depende do dólar. Com a sua alta no preço, esse suma dispara. Por isso, os custos de produção na soja no Brasil subiu. Portanto, é fato que a soja é um dos principais cultivos brasileiros, e mesmo que alguns aspectos negativos existam, com técnicas como melhoramento genético, mecanização do campo, novas tecnologias e estudos, tendem a cada vez mais tornar a produção algo sustentável e o mais rentável possível. E além disso, é importante ressaltar a importância econômica da soja no Brasil. Esse grão é o principal produto no que tange à exportação do país, colaborando com a manutenção da balança comercial favorável e movimentando a economia interna. E assim, podemos concluir que esse produto é importante tanto para a manutenção da vida humana, quanto para a manutenção da sociedade em geral, sendo o principal grão produzido no agronegócio brasileiro e o que, por muito tempo, tende a sustentar grande parte dos agricultores.